Em maio de 2020, ainda é difícil dizer com exatidão quando o novo coronavírus chegou no Brasil. Isso pode ter acontecido antes do que se imaginava até agora, mas uma coisa é certa: foi em março que a pandemia começou a ter suas consequências políticas. O então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aparecia em frequentes coletivas de imprensa. As orientações dele e do ministério dele eram ignoradas pelo chefe, que àquelas alturas já vinha fazendo tudo ao contrário do que recomenda a ciência e o bom senso. O resultado desse conflito foi inevitável. Uma pesquisa do Datafolha constatou que o ministro já andava mais popular que o presidente. Vem uma pergunta aqui: a popularidade do Mandetta é melhor do que a minha. Faz favas, pô! Será que não tem mais inteligência no meio da imprensa brasileira para fazer uma pergunta à altura do Brasil? Embora tenha demonstrado um certo desprezo pelos dados do Datafolha nessa ocasião, foi a partir desse exato momento aí que o presidente começou a se preparar para enxotar o ministro do governo. Poucos dias depois, cercado de líderes evangélicos, ele já sinalizava as verdadeiras intenções dele. Era pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos. Tem provocações, mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. E essa aí foi a primeira medida tomada pela Presidência da República diante da crise sanitária. A primeira medida foi criar caso com o Ministério da Saúde. A permanência do ministro e da equipe dele parecia incerta já no começo de abril. Isso ficou muito claro numa entrevista ao Fantástico. E na frente do senhor, o presidente fez questão de cumprimentar apoiadores, fazer aglomeração. Uma mulher chegou, inclusive, a beijar a mão do presidente. E a população olha e fala assim: mas vem cá, será que o ministro da Saúde é contra o presidente, né? E não há ninguém contra nem a favor de nada. É o que eu digo: o nosso inimigo, o nosso adversário é o coronavírus. É ele que é o nosso principal adversário, nosso principal inimigo. No Planalto, uma disputa política interna colocou a crise sanitária em segundo plano. Os estados e os municípios foram se virando sozinhos. O número de mortos foi aumentando. Enquanto isso, de Brasília, tudo que se ouvia era sobre os desentendimentos entre o ministro e o presidente. Dia tumultuado hoje no Brasil. As notícias que saíam de Brasília desde cedo deixavam o país inteiro na expectativa. Mandetta cai ou não cai? Na segunda semana de abril, Wanderson de Oliveira, o secretário de Vigilância em Saúde, subordinado a Mandetta, pediu demissão. O fato de alguém do segundo escalão ter jogado a toalha primeiro mostra como o desentendimento no topo da hierarquia é frustrante para quem está embaixo e sabe que tem um trabalho importante a fazer. Seja como for, Mandetta não aceitou a demissão dele. Nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Só que a hora de sair não estava muito longe, não. Para o lugar de Mandetta foi chamado Nelson Tait, um empresário que atua no ramo da oncologia. Embora seja médico, Tait passou a maior parte da vida como gestor. Frio e pragmático, ele pareceu, num primeiro momento, ter mais compatibilidade com o governo Bolsonaro. Antes mesmo de assumir o ministério, ele já demonstrava estar mais preocupado com dinheiro que com vidas, igualzinho ao presidente. Tait questionava os gastos nas compras dos respiradores. Ele achava que comprar esses equipamentos, essenciais para os pacientes da Covid, se revelaria um desperdício de dinheiro depois do final da pandemia. Se você se prepara demais, se reestrutura demais e amanhã sai um tratamento, você fez um investimento enorme, desnecessário. Porque, por exemplo, hoje você tem um número de ventiladores mecânicos que você precisa. Aí, de repente, você dobra a tua quantidade de ventilador mecânico. O que você vai fazer com eles depois também? Até bem recentemente, seria difícil imaginar que a gestão de Tait teria o mesmo desfecho prematuro da de Mandetta. O primeiro sinal disso só veio com esse decreto aqui. O presidente classificou barbearias e academias de ginástica como essenciais. O ministro foi pego de surpresa no meio de uma coletiva. A cena é até constrangedora. Decisão de... Quem é manicure?
academia, barbearia. Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Foi depois desse episódio que começaram a surgir rumores de desentendimentos entre o ministro e o presidente. O Correio Brasilense publicou: o ministro da Saúde, Nelson Taichi, desabafou com alguns amigos que está difícil conciliar os desejos do presidente Jair Bolsonaro de uso da cloroquina e flexibilização do isolamento com o que é possível fazer dentro dos recursos disponíveis no país e o que preconiza a ciência. Há quem diga que essa situação é a segunda temporada do seriado Saúde na Corda Bamba. Essa nota do Correio Brasilense foi publicada na manhã do dia 15 de maio. Durante a tarde, Taichi já fazia um pronunciamento oficial sobre a saída dele do governo. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso era uma coisa muito importante para mim. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. E assim, toda a atenção do Brasil se voltou para a segunda troca de comando no Ministério da Saúde desde o início da pandemia. De fato, a troca é importante e mostra que o país está à deriva. Só que existem outros escândalos que podem ou não estar relacionados com a saída de Taichi. No mesmo dia em que o ministro deu adeus ao governo, jornais denunciaram: o governo federal está atrasando deliberadamente os repasses de recursos aos estados. Isso é muito grave e pode deixar servidores estaduais, inclusive os que estão na linha de frente contra a doença, sem salários. O jornal O Globo de hoje revelou em matéria que o governo Bolsonaro está deliberadamente retardando a liberação de recursos para os estados brasileiros como forma de retaliação aos governadores estaduais. O gesto demonstra mais uma vez a insensibilidade, a intolerância e a incapacidade do presidente Jair Bolsonaro de compreender a dimensão do cargo que ocupa. O que Mandetta e Taichi sofreram na mão de Bolsonaro tem nome. Isso é chamado em política de processo de fritura. Pelo menos tem um nome conhecido, porque o que Bolsonaro está fazendo com o Brasil continua sendo inominável. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Poliana e o Marcelo, que ganha da Poliana a mensagem que segue. Diz ela: Marcelo, meu amor, acredito que tudo acontece no momento certo e o nosso momento é esse. Sou grata ao universo por ter conhecido você. Te amo. Beijo, gente. Valeu!